ele não quer ter patrimônio imobilizado, ele quer ter patrimônio móvel. Então, falei um pouco, mas a ideia também hoje não é falar sobre abordar as diferenças entre modalidades de leilão, só para sinalizar que existem três modalidades, inclusive existe mais uma, que é chamada de alienação particular, que também pode acontecer nos autos do processo, que determinado pelo juiz, o juiz homologando a proposta, não vai nem a leilão. Então, recentemente, um terreno aqui próximo de São Paulo, esqueci o nome agora da cidade, o juiz abriu mão de leilão, estabeleceu um valor, e aí colocou o bem à disposição de um leiloeiro, e era basicamente chegar e apresentar a proposta. Era uma alienação particular. E aí as duas partes aceitando, o juiz homologando, tá concretizado o negócio. Tá? Tinha um desconto, se não me engano, de 40%, e estaria disponível para, no caso aí, quem comprasse. Um dos principais benefícios, como eu falei, é comprar barato, né? Isso atrai muitas pessoas, sejam atuantes do mercado imobiliário ou novas pessoas, novos entrantes. Então, basicamente, é assim, enxergar a oportunidade mercadológica, fazer um estudo financeiro, fazer um estudo jurídico e partir para a compra, partir para a arrematação. E aí a gente tem algumas pessoas que acabam ingressando, né? Quais seriam as possíveis finalidades, né, para uma pessoa entrar nesse universo? Primeiro, por curiosidade, tem muita gente que entra por curiosidade, quer conhecer um pouco mais, quer entender um pouco mais, tá ali realmente beliscando, né, cada pedaço que está disponível para entender, para saber se é ou não uma opção. Eu digo assim, categoricamente é uma excelente opção comprar. Tem pessoas que entram por hobby, né, para aquela adrenalina, aquela sensação de competir, de dar um lance, de participar no, no certame. Então, existem as pessoas por curiosidade, existem as pessoas por hobby, e é muito interessante conhecer essas pessoas que entram no universo do leilão, o hobby, né? Eles simplesmente têm um capital disponível, têm um capital mais largo e, consequentemente, ele vai fazer ainda mais fortuna ainda. Por quê? Porque vai entrar nesse mundo, vai ter muitas oportunidades. Eu te digo assim, pode ter Pablo Marçal, pode ter famosos endinheirados para comprar, entrando por hobby, para fazer branding, fazer marca, né? Falar sobre leilão, e são pessoas que às vezes afastam outras pessoas, mas é a realidade. Eles entram e fazem dinheiro, por quê? Porque é um ambiente para comprar barato, é um ambiente para comprar com benefícios, com vantagens. Por quê? Porque existe uma necessidade de resolver um problema, que é de pecúnia, que é de dinheiro. Então, muitas vezes é o desconto que está lá e está disponível. Então, o interessante é honrar um débito, né, um compromisso que não foi cumprido à época com aquele bem imóvel. Então, tem muita gente que se beneficia. Para chegar nesse nível de hobby, realmente a pessoa tem que estar já em outro patamar, né? Que a gente fala em três níveis financeiros, né? Segurança financeira, liberdade financeira e independência financeira. A pessoa tem que estar já no terceiro nível, não dependendo mais do dinheiro. Tem outras pessoas que entram para ganhar dinheiro, basicamente, para fazer um dinheiro no curto prazo. Então, tem essa opção de pessoas que ingressam no mercado de leilões simplesmente para fazer dinheiro. Seja no curto prazo, tem um dinheiro reservado, quer ter um retorno. Eu sempre falo que um retorno tem que ser acima de 30% ao ano para compensar, já descontado tudo, inclusive imposto de renda, 30% líquido no bolso, seja em uma transação, seja em 10 transações. Né? Então, tem as pessoas que entram exclusivamente para fazer dinheiro, fazer reserva. Outros entram no mercado de leilões para fazer disso uma profissão. Então, no meu caso, o meu caso é esse. Eu utilizo do leilão para dar aula, fazer mentoria, entregar oportunidades, participar também em conjunto com investidores. Então, dá para você fazer disso realmente uma profissão. Aqueles que estão em transição de carreira podem encontrar no mercado de leilões uma oportunidade para trabalhar com isso. O importante de tudo é você ter o objetivo bem claro, né? Isso é o mais importante, é ter a visão sobre o que você tem à sua frente, o que você quer fazer com o mercado de leilões. É ganhar dinheiro, é ter hobby, é fazer disso uma profissão, é se divertir, enfim. A visão principal que você tem que ter
é a seguinte: você tem que ter a visão de que existe muito dinheiro na mesa e esse dinheiro ele vai ser dividido, ele vai ser compartilhado. Você só precisa saber em que posição que você vai se encontrar, como investidor, como assessor, como intermediário, como apoiador, como prestador de serviço. Então, existe muito dinheiro na mesa. Então, se você prestar um serviço, por exemplo, para um investidor, você não vai estar tirando dinheiro do investidor. Em hipótese alguma, você vai estar colhendo frutos e resultados em conjunto com esse investidor. Então, você tem lá um imóvel no valor de R$ 500.000, você automaticamente, ao arrematar, que seja ali num desconto de 50%, 40%, você tem obrigação de pelo menos voltar esse imóvel ao mercado pelo preço de mercado, né? Então, pelos mesmos 500.000. Então, se você for pagar 250.000 ou 270.000, você tem ali uma faixa para você trabalhar esse imóvel e muitas vezes superar esse valor de 500.000. Então, tem dinheiro na mesa. Depois, no final, pode ser compartilhado. E, normalmente, em termos de construção de relacionamento com o investidor, o primeiro, o segundo negócio, você acaba recebendo uma remuneração, caso seja, né, a intenção de trabalhar com isso, você recebe na hora da divisão dos lucros. Então, é uma forma excelente de combinar rendimentos. Ok? Também temos um exemplo tradicional, que é aqueles investidores que estão com dinheiro, que estão buscando se tornar rentista. O que é se tornar rentista? É um dinheiro que ele não está contando, é um dinheiro que ele vai comprar um imóvel e, ao longo do tempo, ele vai receber aluguéis e receber também a valorização do imóvel ao longo do tempo, de forma que esse bem seja preservado. Aí existem algumas formas de administração para garantir que o imóvel se valorize ao longo do tempo. Ok? Então vamos lá, vamos dar início, né, a uma das estratégias mais antigas do mundo, né, que é comprar qualquer tipo de bem com preços atrativos e reter esse bem por um período de 3 a 5 anos para depois vendê-lo. Então a gente está falando o quê? De aluguel. Então, primeiro ponto importante é salientar que para essa estratégia dar certo, vai ser preciso seguir uma linha de ações ao longo do tempo. Não é só colocar um imóvel para alugar e esquecer, não. Você tem que fazer um trabalho de administração, né? Primeiro, manter o bem sempre bem alugado, tá? Por isso que uma reforma num bem, num imóvel de leilão eu diria, fundamental para você atrair bons compradores, para você atrair pessoas que despertem o desejo em estar naquele ambiente, estar naquele imóvel. E isso você vai conseguir só por meio de uma pequena reforma, a não ser que você encontre alguém que esteja disposto a entrar no bem e também reformar esse bem, e aí entrar no processo de negociação de aluguel e por aí vai, né? Mas é muito importante que você mantenha o bem alugado por todo o período do tempo, né? Pensando aí no horizonte aí de 3 anos e 5 anos, tá? Importante também sempre, no caso do aluguel, fazer vistoria antes e depois, né, para garantir a preservação do bem, manter os reajustes anuais e, de preferência, manter uma comunicação com o inquilino, né? Hoje a gente tem algumas empresas administradoras de imóveis online, né? Empresas estilo Nubank, né? No mercado de bancos, no caso, no mercado de imóveis, em que você consegue manter um relacionamento digital, que é suficiente para você estar bem informado do que está acontecendo no seu patrimônio, né? Querendo ou não, é o seu patrimônio. Para quê? Para garantir que as despesas de impostos estejam sendo pagas, seja pelo inquilino ou pelo proprietário, por você mesmo, tá? É muito importante evitar atrasos de pagamento dos valores de aluguéis. Então, assim, às vezes existem algumas profissões atualmente que, enfim, todas as famílias nós temos, né? Advogado temos em todas as famílias, médicos temos, engenheiros temos, corretores de imóveis nós temos, e às vezes a gente tende a fazer uma transação com uma pessoa mais próxima, né? Com afinidade. Eu, particularmente, tenho feito negócios com empresas digitalizadas e tem funcionado super bem. Então, quando eu falo em atrasos de pagamentos dos valores de aluguéis, hoje existem umas duas, três empresas no mercado e você não precisa nem se preocupar em receber o aluguel. O aluguel vai cair na sua conta, faça chuva, faça sol. Então, isso é uma tranquilidade porque você consegue programar. Inclusive,
Aí, de uma forma astuta, né, inteligente, essas empresas, inclusive, antecipam o valor do aluguel, né? O que que significa antecipar o valor do aluguel? Obviamente, você vai estar pagando por isso. Então, você recebe um valor descontado.